Um homem de 52 anos chegou no meu consultório com uma queixa estranha. Os pés formigavam o tempo todo. À noite parecia que tinha 1000 agulhas na sola. Ele já tinha ouvido de outro médico que era diabetes, que era assim mesmo, que ele ia ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Mas tinha uma coisa que não fechava. A diabetes dele estava controlada. O açúcar no sangue, ótimo. Então por que o nervo dele estava morrendo aos poucos? Pedi um exame simples. Um exame de sangue que quase ninguém pede para quem toma o remédio que ele tomava todos os dias. E havia 7 anos. O resultado explicou tudo. E não tinha quase nada a ver com a diabetes dele. O remédio que controlava, o açúcar dele estava ao mesmo tempo drenando a vitamina do corpo dele em silêncio. Anos após anos, até o nervo começar a falhar. Esse remédio é a metilformina. O Glifage provavelmente é o comprimido mais tomado por quem tem diabetes no Brasil inteiro. E o problema não é o remédio. O remédio é um dos melhores que a medicina já criou. O problema é que quase ninguém te explica como usar ele direito. Hoje eu vou te mostrar 5 coisas sobre a metformina que podem virar o jogo ao seu favor ou contra você. Fica até o final, porque o erro número 4 é o que mais aparece no meu consultório. Antes de continuar, faz uma coisa por você, se inscreve no canal, é de graça e garante que você não vai perder informação séria sobre o seu corpo. Vamos em frente. Eu sou o Dr. Rodrigo Neves, sou médico há mais de uma década, com formação em nutrologia e foco em metabolismo, hormônios e longevidade. Já atendi mais de 10 mil pacientes e a metformina passou pela mão de boa parte deles. Então o que eu vou te falar aqui não é teoria de bula, é o que acontece de verdade com quem toma. A metformina faz uma coisa que pouca gente sabe. Ela atrapalha a absorção da vitamina B12, lá no finalzinho do intestino. Deixa eu te explicar de um jeito simples. A B12 que você come precisa ser puxada para dentro do corpo num trecho específico do intestino, o íleo. E esse processo de puxar depende do cálcio para funcionar. A metformina mexe justamente nesse mecanismo. É como se ela empurrasse a portinha por onde a vitamina entra. Não é um detalhe pequeno. Estudos mostram que até 30% de quem toma metformina por muito tempo fica com a B12 baixa. E tem 2 fatores que pioram isso. Dose alta, acima de 2.000 mg por dia, e tempo de uso, principalmente acima de 3 a 4 anos. Quanto mais tempo e mais dose, maior o buraco. E por que isso importa? Porque a B12 é a vitamina do nervo. Ela faz parte da capa que protege o nervo como um plástico que protege um fio elétrico. Quando a B12 cai, essa capa se desgasta. Aí o nervo começa a dar curto. Aparece formigamento, dormência, fraqueza, aquela sensação de agulha no pé. Igualzinho o paciente que eu te contei no começo. Agora vem a parte perigosa. Esses sintomas são idênticos ao de neuropatia diabética. Então o médico olha, vê um diabetes com o pé formigamento e fecha o diagnóstico mais óbvio. Trata como se fosse diabetes, mas a causa de verdade era a vitamina que o próprio remédio estava drenando. A deficiência de vitamina D chega a dobrar o risco de neuropatia em quem usa metformina. Dobrar. A boa notícia é que resolver é simples e barato. Um exame de sangue mede a sua B12. Se estiver baixa, repõe. Com comprimido ou injeção. O nervo costuma melhorar rápido. A própria diretriz americana de diabetes já recomenda medir a B12 de quem usa metformina por mais de 4 anos. Pelo menos a cada 1 ou 2 anos. E repor quando o valor está lá embaixo. Mesmo sem sintoma ainda. Então fica a primeira tarefa. Se você toma metformina e nunca mediu sua B12 na vida, anota isso para pegar no seu próximo retorno. Esse aqui pode ser sério, de verdade, e quase ninguém avisa direito. Quando você vai fazer uma tomografia ou um cateterismo, muitas vezes injeta um contraste na veia para enxergar melhor as imagens. Esse contraste, em algumas pessoas, pode sobrecarregar o rim por algumas horas. E aqui está o problema. A metformina depende do rim para sair do corpo. Se o rim trava por causa de contraste e a metformina não consegue ser eliminada, ela acumula. Num caso raro, esse acúmulo pode levar a uma complicação grave chamada acidose lática, que é quando o sangue fica ácido demais. Mas calma, porque a regra mudou e ficou muito mais inteligente. Antigamente mandavam todo mundo parar a metformina por causa do exame com contraste. Hoje não é assim. E se a sua função renal está boa, você não precisa parar a metformina para fazer o exame. Pode seguir normal. Agora, se o rim já está mais fraco, aí sim, o médico suspende a metformina no dia do exame e segura por uns 2 dias, até confirmar com um novo exame que o rim voltou ao normal. Só então você volta a tomar. A acidose lática é rara, acontece em pouquíssimos casos, mas quando acontece é grave. Então a mensagem é simples e vale ouro. Sempre avise quem vai fazer o seu exame que você toma metformina. Sempre. Deixa a equipe decide o que fazer. Com a sua função renal na mão, você não precisa decidir sozinho, só precisa avisar. Se até aqui você já aprendeu alguma coisa que não sabia, faz uma gentileza comigo. Se inscreve no canal e deixa o like. É de graça e me ajuda a continuar trazendo informação séria sobre o seu corpo. Agora vamos para o ponto 3. Já que a metformina sai pelo rim, faz sentido o próximo ponto. A saúde do rim decide se você pode ou não tomar.
Quando a função renal cai abaixo de um certo nível, a metformina deixa de ser segura porque ela passa a acumular no corpo. Aí o médico precisa reduzir a dose ou trocar o remédio. Quando a função renal cai abaixo de um certo nível, a metformina deixa de ser segura porque ela passa a acumular no corpo. Aí o médico precisa reduzir a dose ou trocar o remédio. Numa faixa intermediária, quando o rim está só um pouco abaixo do ideal, dá para continuar, mas com cautela e dose menor. Por isso que tomar metformina precisa medir a função renal de tempos em tempos. Não é exame para fazer uma vez na vida e esquecer. O rim muda com os anos, com a pressão, com a própria diabetes. O que estava bom há 5 anos pode não estar bom hoje. É um acompanhamento, não uma foto única. E tem um convidado que entra junto nessa conversa. O álcool. Beber em excesso, principalmente estômago vazio, aumenta o risco daquela mesma acidose lática que eu falei. Repara que eu disse em excesso. Uma taça de vinho num jantar não é vilão na história. O problema é o porre, a bebedeira pesada, ainda mais sem comer. Esse é o cenário de risco. Esse é o erro que mais vejo no consultório. E olha que ironia. É o mais fácil de corrigir de todos. Acontece o tempo todo. A pessoa começa a metformina, toma de estômago vazio e passa o dia com diarreia, enjoo, dor na barriga, aquele desconforto que não passa. Aí ele conclui o óbvio: meu corpo não aceita esse remédio, e abandona o tratamento. Mas na maioria das vezes, o problema não é a metformina, é o jeito de tomar. Primeira coisa, e parece boba, mas muda tudo. Metformina se toma com comida, junto da refeição ou logo depois. Nunca em jejum, só isso já derruba boa parte do desconforto. Segunda coisa, existe uma versão diferente do remédio, a de liberação prolongada, que aparece na caixa como XR ou LP. Ele solta a metformina devagar, aos poucos, em vez de jogar tudo de uma vez no intestino. Isso faz uma diferença enorme. Na versão comum, a diarreia aparece em até metade das pessoas. Na versão XR, cai para mais ou menos 1 em cada 10. A XR costuma ser tomada uma vez por dia, à noite, junto do jantar. E preste atenção nesse detalhe, porque muita gente erra. O comprimido de liberação prolongada não pode ser partido nem mastigado. Se você quebra ele, estraga o mecanismo que solta o remédio devagar. E aí volta todo o efeito ruim de uma vez. Então fica o recado: se a metformina te dá dor de barriga, não desiste do tratamento por conta própria. Converse com o seu médico sobre tomar com comida e sobre trocar a versão XR. E agora o ponto 5, que é onde a metformina deixa de ser só um remédio de diabetes e fica fascinante de verdade. Primeiro, o lado hormonal, que é o meu território. Nos homens, alguns estudos mostram que a metformina pode reduzir um pouco a testosterona e aumentar uma proteína chamada SHBG, que funciona como uma esponja. Ela prende a testosterona e deixa menos dela livre para o corpo usar. Isso não quer dizer que você tem que parar o remédio. Longe disso. Quer dizer que se você é homem, toma metformina e anda sem energia, sem disposição, com a libido lá embaixo, vale a pena medir seus exames de hormônios. E olha o quadro completo, não só o açúcar. E tem um detalhe importante: em homens com sobrepeso, perda de peso, que a metformina ajuda a trazer, acaba recuperando parte dessa testosterona. Ou seja, o efeito final depende muito do contexto de cada um. Segundo, e talvez o mais surpreendente de tudo, a metformina é hoje uma das drogas mais estudadas do mundo do assunto de longevidade. Isso mesmo, o mesmo remedinho barato de farmácia. Ela liga um interruptor metabólico dentro das suas células chamadas AMPK. É o mesmo interruptor que o jejum e os exercícios físicos ligam. Quando ele liga, o corpo entra em modo de limpeza, aumenta a faixa interna das células, reduz a inflamação de fundo e diminui o acúmulo daquelas células velhas e estragadas que ficam envelhecendo o corpo por dentro. Existe um estudo gigante dos Estados Unidos chamado TAME, liberado pelo pesquisador Nir Barzilai, que está acompanhando 3.000 idosos para testar se a metformina é capaz de atrasar as doenças do envelhecimento. É o primeiro estudo aprovado da história que trata o envelhecimento em si como um alvo, não uma doença específica. Repara na ironia que fecha esse vídeo. O mesmo remédio que tanta gente toma com medo, ou toma do jeito errado, é o mesmo que a ciência está estudando hoje para te ajudar a envelhecer com mais saúde. A diferença entre esses dois mundos é exatamente o que você acabou de aprender aqui. Vamos recapitular rápido. Os 5 pontos. 1. Metformina derruba a sua B12. Mede e repõe. 2. Você vai fazer o exame de contraste. Sempre avise que você toma. 3. A saúde do rim decide tudo. Mede tempos em tempos e maneira no álcool. 4. Toma com comida. E se der dor de barriga, pergunta sobre a versão XR antes de desistir. 5. Olhe os seus hormônios e lembra que esse mesmo remédio é hoje uma das estrelas da pesquisa de longevidade quando bem usado. Importante, e eu preciso ser bem claro aqui: não pare nem mude a sua metformina por conta própria depois desse vídeo. Use tudo o que você aprendeu aqui para fazer as perguntas certas para o seu médico. A decisão é sempre de vocês dois juntos. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários
Você toma metformina? Já tinha medido a sua B12 alguma vez na vida? E se você quer entender como seus hormônios e o seu metabolismo conversam com tudo isso, clica no vídeo que vai aparecer aqui na tela. Te vejo lá.